Boa noite, On Juventude. Ó, o Rodrigo já ensaiou. Vocês estão craque. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Sou casada com o Leandro. Irmãos, eu tinha que fazer uma listinha, porque hoje veio minha família quase tudo. Sou casada com o Leandro, sou mãe da Manu. Sou cunhada. Meu cunhado está aqui hoje, meus dois cunhados, minhas duas cunhadas aqui hoje. Vamos aplaudir eles? Aê! Mãe da Manu que está na mídia. Uma notícia fresquinha. Somos líderes da célula Equibalo 4. Começou essa semana. Sou discipulado pela apóstola Roseli. Opa, desculpa aí. Pela apóstola Roseli, pelo apóstolo Ademar. Você eu já falei. E é isso, acho que eu terminei. Mas sem mais delongas, vamos entrar no tema. O tema de hoje, deu para fazer aí? A tua vontade e não a minha. Confesso para vocês que não foi fácil trazer essa palavra hoje aqui. Por quê, Ju? Porque falar da vontade de Deus não é fácil, sabe? E se você tem a sua Bíblia ou o seu celular, ou você acompanha aqui comigo, nós vamos ler um pouquinho, tá? O livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler um pouquinho. Capítulo 22, versículo a partir do 39. Vamos lá? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Pode segurar um pouquinho aí. Gente, você já se perguntou alguma vez qual é vocês jovens, já se perguntaram qual a vontade de Deus para a sua vida algum dia? Ou foi só eu que perguntei? Pode levantar a mão, eu perguntei também. Perguntou? Não vou te responder qual é a vontade, porque cada um Deus tem uma vontade diferente. Mas a vontade dele é a melhor. Amém? E aqui no Getsemane, Jesus, ele chegou num lugar ali de agonia. Mas ao mesmo tempo, nesse Getsemane que nós lemos aqui, ele também era um lugar de salvação. E estudando um pouquinho, eu entendi que o Getsemane é um lugar de prensa do óleo. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. O Getsemane é um lugar de prensa do óleo. Você não está entendendo ainda? Nós vamos entender. Eu quero que você entre comigo nessa palavra hoje. Você está sendo prensado. Ai, meu Deus, Ju, já não aguento mais. Você está sendo prensado para um propósito melhor e maior, amém? E nesse local de esmagamento, é ali que eles espremiam tanto até sair o sumo ou o suco daquela fruta, daquela azeitona, né? E muitas vezes a gente se vê nessa situação. Ou foi só eu que me vi nessa situação? Esse lugar era situado lá no Monte das Oliveiras, no leste de Jerusalém, que é Israel hoje. Quem está com Israel, tá? Todo mundo ama Israel ou só eu? Não, quem falar que não ama Israel, eu vou falar para você ir lá com o Lula. Tô brincando. Gente, se você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida, estamos juntos. Nem sempre é fácil entender a vontade de Deus. Ela não cabe em nosso entendimento humano. Não é verdade? Às vezes a gente fica tanto querendo entender. Logo quando eu me converti, eu falava, Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E eu orava, eu fazia propósito, eu jejuava. E eu falava, Senhor, quero entender a vontade do Senhor na minha vida. Eu não estou entendendo nada. Quem não entendeu nada aqui comigo? Já ficou assim também? E aí, gente, a vontade de Deus não comporta no nosso entendimento. Às vezes a gente tenta entender com a nossa pouca estrutura, mas não comporta no que Deus tem pra gente, tá? Vocês estão comigo? Amém. Posso ouvir isso? Amém. Nem precisa falar, hein? Olha, que benção. Em Romanos 12, vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas essa mesma vontade
ela nos permite viver algumas situações que nós vamos entender hoje. Amém? Quais são essas vontades? Primeira vontade, a vontade de Deus nos permite sofrer e chorar. Às vezes você até perguntou, Senhor, por que todo esse sofrimento? A vontade de Deus, é isso mesmo, Ju? A vontade de Deus nos permite sofrer e chorar. Mas Ju, a gente acabou de ler que ela é boa, agradável e perfeita. Sim, mas você vai entender comigo, como eu entendi aqui, o que o Senhor está querendo dizer. Lucas 22, no versículo 44. Pode pôr para mim? Ou eu vou ler aqui? E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Aqui foi Jesus no Getsemane. Se ele não foi poupado, imagina eu e você. Ele chegou num ponto, eu fui estudar um pouquinho mais à frente, e isso é um fenômeno. Não acontece, é raro isso. Você suar sangue. Porque a pessoa entra num colapso tão profundo de agonia, de medo, de tudo que você pensar, daquela situação que ele está vivendo, e ele começa a transpirar sangue. Gente, nesse calor de rachamamona que a gente vive em Arrasta, Texas, a gente já soa, né, Mike? A gente já soa. O Mike falou para mim, eu trabalho no sol. Eu falei, passa um protetor, meu filho. Ele, não, eu não aguento, porque sua tudo. Nesse calor, a gente já soa. Imagina transpirar sangue. E segundo meu marido, que eu estava conversando com ele, que a gente compartilha a palavra lá em casa, ele falou assim para mim, que Jesus não podia morrer nem de infarto, nem de derrame. Então, ele transpirou sangue, porque ele ia morrer de cruz. Isso implica que a vontade de Deus nos faz sofrer. Ju, mas o Senhor me chamou para servir Ele para sofrer? Nós vamos entender, porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E esse fenômeno raro chama hematidrose. É um sangramento através da pele, causado por uma profunda emoção e medo. Jesus enfrentou isso porque ele era 100% homem, como eu e você. Ele era 100% Deus, mas ele veio, ele desceu da glória dele e se esvaziou de tudo, para entender o que eu e você sente. Jesus também chorou. Amém? Então ele entende quando você quer chorar. Viu? Ele entende as suas lágrimas. A palavra também nos diz que ele coloca nossas lágrimas num odre. Sabe o que é isso? Um memorial. O Senhor sabe o que você está passando. Segundo, a vontade de Deus nos permite ser traído. Lucas 27, 47 e 48. Vamos lá? Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com o beijo traz o Filho do Homem? Se você acha que só você foi traído, bem-vindo ao time. Jesus também foi traído. E ele não foi traído por qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque ninguém é traído por uma pessoa de longe. Sabia disso? Você só é traído por pessoas do seu vínculo que você tem. Você não é traído, porque se você for traído por uma pessoa que nem convive com você, não vai fazer diferença nenhuma. Não é verdade? Mas quando você é traído por alguém muito próximo, a gente sofre. Mas Jesus, o que ele fez? Ele foi diferente com Judas. Ele perguntou para ele, porque ele queria ouvir. Ali foi um diálogo. Ali, penso eu,
que Jesus poderia falar com ele, ele poderia se arrepender. Porque Jesus já via lá na frente que ele ia se enforcar. Mas Judas não quis. E às vezes vai ter pessoas que vão passar pela sua vida, vão te trair para você crescer. Jesus tinha um propósito maior, ele não podia se distrair com uma traição. Tanto que se você for percorrendo ali, ele continua. E nós vamos percorrer aqui. Então a vontade de Deus nos permite ser traído. A traição vem de quem menos imaginamos. É o que eu acabei de dizer. Ela vem sempre de alguém próximo. Terceiro, a vontade de Deus nos permite sermos espancados. Gente, quando eu li isso, falei, será que eu estou falando a verdade? Mas eu me lembrei daquele vídeo que o Mateuzinho passou aqui. Não sei se todo mundo estava aqui. Da igreja perseguida. Aquele povo entrava nas arenas e era trucidado por leão. E não negava Jesus. Hoje a gente nega Jesus. Eu não vou no culto hoje não. Eu vou no aniversário. Não vou no culto hoje não. Eu vou ficar em casa, eu estou cansado. Como diz o meu marido, vou usar o que ele falou esses tempos para a gente em casa. Se você está cansado, então todo mundo que está aqui não fez nada, é um vagabundo. Nossa, Ju, que palavra dura. Eu ouvi isso também um dia aí sentado. Porque um dia eu falei para Deus, eu não vou no culto porque eu estou cansada. Ah, é? E Deus usou um irmão para falar para a gente. Se você está cansado, todo mundo que está aqui está cansado também. Então você está falando que todo mundo é vagabundo? Eu falei, verdade, né, Deus? E isso me fez pensar algo mais além. Que o Senhor falou comigo. Você descansa na minha presença. Falei, toma, Juliana. Sabe por quê? Porque a gente quer favorecer o nosso eu, a nossa carne. Vou ficar lá no online. No online, irmão, você nem levanta para dar um glória a Deus. Sua boca nem sai a palavra. Estou mentindo? No online, glória a Deus que tem pessoas que precisam do online. Só que você tem capacidade de estar aqui. Por isso você está aqui hoje. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir a Jesus pela sua vida? Porque você veio aqui hoje? Aleluia! Não estava no script isso aí não. Então a vontade de Deus nos permite ser zombados e espancados. Lucas 22, 63, 64 e 65. Os que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe pancadas e... Próximo. Vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos... Não é não. Deixa eu ler na minha aqui que está diferente. Os que detinham Jesus zombavam deles e davam-lhe pancadas. É isso mesmo, gente. Davam-lhe pancadas. Na outra versão que eu li, na NVI, diz que eles zombavam deles. Por isso que eu confundi aí. Mas obrigado, mídia, vocês são demais. Então, gente, quantas vezes a gente é zombado? Eu lembro quando eu me converti. Gente, eu zombava dos crentes. Não acredito. Era. Sabe o que eu fazia? Na esquina da minha mãe, até hoje a gente tem uma igreja. E ali, fazia um culto, e eu colocava do outro lado da rua uma caixa de som, bem alto, para atrapalhar o culto, e o povo ficava dançando. Acredita nisso? Eu fazia isso, irmãos, porque eu não tinha entendimento. Eu queria atrapalhar. E eu zombava do povo. Ixi, o crentinho, lá vem o crentinho. Eu nunca vou ser crente. Olha eu aqui. Tá entendendo? Deus pega as coisas loucas para confundir a sábia. E com o Senhor não foi diferente. Ele foi zombado, ele foi espancado. Ele sofreu tudo isso porque tinha um propósito. O propósito era você estar aqui hoje na ONU Juventude. Amém? O propósito é você. Jovem, você está disposto a dizer ao Senhor a tua vontade e não a minha hoje? O que você precisa entender é que ninguém amadurece sorrindo. Ninguém. Quanto mais você sofre, mais você amadurece.
Ju, não acredito. É verdade. Eu, nos meus 38 anos de idade, eu posso dizer isso para você. O sofrimento faz você amadurecer. A maturidade é gerada no ventre da dor. A dor faz parte do propósito. Deus nunca permitirá uma dor em sua vida sem um propósito. Deus usa a dor para nos lapidar, amadurecer e para nos preparar. Vamos falar comigo? Deus usa a dor para nos lapidar, amadurecer e preparar. Sabe o que eu lembrei disso? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nossa, faz tempo que eu não vejo isso. Sim. Não mudou, o evangelho não mudou. A gente que muda. A gente se transforma para caber dentro de uma caixinha. Vou imitar o pastor Edson. Vamos ver se eu consigo. Eu não consigo. Vem aqui falar para mim. Para caber dentro de uma caixinha de alguém. A gente se transforma. E a gente deixa algumas coisas de lado. E o Senhor falou muito forte isso comigo. Que a dor não mata quando Deus está presente. Está doendo, Ju. Não mata quando Deus está presente. Mas Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi para lá com um propósito. A morte não teve poder sobre ele. E ele está aqui hoje. E te digo mais. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Gente, é um versículo que eu mais amo. Acho que foi o que eu aprendi a decorar bem no comecinho da minha conversão. Que eu decorei primeiro. Porque se você está chorando, se você está sendo espancado, se você está sendo traído, coopera para o seu bem. Se você está sofrendo, se você está sendo zombado, coopera para o seu bem. Ju, eu não estou entendendo nada, eu não quero entender. Obedeça à vontade de Deus. Porque ela é boa, agradável e perfeita. O Deus que tem tudo, Ele só não tem uma coisa. A minha e a sua vontade. Profundo isso. Sabe por quê? Ele deu o livre-arbítrio para você escolher. Olha que Deus lindo. Não, eu não quero marionete, eu não quero um robô. Eu quero que eles escolham me adorar. Pronto. E você escolheu hoje, você fez uma escolha. E Ele te deu essa capacidade de escolher. O livre-arbítrio. Jovem, você pertence a uma missão, mas se você não fizer ela, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus vai levantar. A missão não vai parar por causa de você. Quantas vezes eu parei e eu retrocedi, e o Senhor levantou outro e fez. Eu falava, nossa, eu tinha essa ideia. Nossa, Deus me mostrou isso. E eu parei. Lá vai eu para o fim da fila. Antigamente a gente falava lá para a fila do SUS. Estou ficando velha, meu Deus. Hoje nem fala isso mais, né? Você pertence a uma missão. Nós ficamos mais ou menos 1 ano orando pela nossa célula. Eu e meu esposo. Quando a gente pegou para orar mesmo, profundo nisso, a gente 1 ano orando pela nossa célula. E a gente pegava, agora vai. Porque, irmão, eu tenho um pitbull. Se você conhece pitbull, mas você não conhece a Amora. A minha Amora. Se você chegar na minha casa agora, ela vai ficar latindo até você ir embora. Uma vez, eu troquei o portão de casa, o pedreiro foi lá arrumar. E, acredite se quiser, ele teve que pôr um fone para ele trabalhar. De tanto que a cachorra latia. Agora, pensa comigo, como faço uma célula com esse cachorro? Não tem jeito. Ou ela que ia ministrar a célula, né? Mas não tem como. Então, a gente orava, não, agora vai dar certo, apóstolo, agora vai. Parecia uma casa, daqui a pouco não dava. Falava, meu Deus, o senhor está me testando. Para amadurecer.
E chorava, falava, Senhor, eu amo uma célula, eu amo vidas e nada. E, para resumir, Deus abriu uma porta. Estava tão perto de mim, gente, que eu nem imaginava. Lá na casa do meu cunhado, do meu sogro. Estava muito perto. Era só Deus virar a chave, mas era um propósito que Deus tinha de tratar na nossa vida. Porque se você abre uma célula no impulso, amanhã você fecha. Mas se você abre uma célula gerada no Senhor, vai frutificar. Deus não nos chamou para dar frutos. Deus nos chamou, para dar frutos e não resultados. Resultado é lá na empresa que você trabalha. Como eu falo para a apóstola, cargo é lá na prefeitura. Deus te chamou para ser servo. E servo não questiona, não. Servo obedece. Nem tudo que funciona é a vontade de Deus. Por isso, vou deixar você com um gostinho de quero mais. Busque ela para a sua vida. Eu não vou te falar qual que é a vontade de Deus para a sua vida, não. Se você pensou nesse tema, você tem que buscar individualmente todo dia. Diariamente, a vontade do Senhor para a tua vida. E pensando nisso, eu quero ler o versículo de João 13:7. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabe agora, compreendê-lo-á depois. Foi isso que Deus falou para mim. O que eu faço você não compreende hoje, mas lá na frente você vai entender. Traduzindo para você na linguagem de hoje. Lá na frente você vai entender. E agora eu vou entrar na palavra, na pregação, estou brincando. Pode ir até meia-noite? Não senti firmeza não, por isso eu vou manter o horário. Ô, gente, eu quero contar algo muito profundo da minha vida e muito particular para vocês. Eu tenho 38 anos, como eu falei. E o pessoal fala assim para mim, Ju, olha o seu tamanho, só para você entender. Mas eu já senti medo. E eu nunca senti medo de uma situação tão difícil que eu enfrento há 38 anos. A Ju? Sabe o que é isso? Relacionamento familiar. Ai. Ui. Como diz o outro. Ui. Agora dói. Eu vivi 38 anos. Eu me dou bem com praticamente todo mundo. Pelo menos eu tento. Só se a pessoa não gosta, né? Aí, paciência. Mas eu vivi 38 anos com dificuldade em se relacionar com a minha mãe. E falo isso para você, sem vergonha de você me julgar. Por quê? Porque foi a vontade permissiva de Deus na minha vida. Ju, 38 anos? Sabe o que é você se relacionar com todo mundo e não conseguir se relacionar com a sua mãe? Era eu. A gente discutia por coisa besta, coisa mínima. E não vou te falar que a culpa era toda dela, a culpa também era minha. Era nossa. Depois ela vai assistir, viu? Que não deu para ela estar aqui hoje. E aí, o Leandro desse meio, nesse círculo aí, gente, imagina. Você viu? Ele tá falando, né? Deixa ele. E aí, gente, 38 anos esperando por um milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando para a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Eu já não acreditava mais. Chegou um momento na minha vida de tanto a gente discutir que eu parei de ir lá. E eu falei para a apóstola, ela sabe. Ela e o apóstolo sabem. Eu nunca escondi isso de ninguém. Eu não consigo ir lá na minha mãe. Eu não consigo estar junto com ela. Por quê? Porque eu não queria brigar. Entende? Então, sabe aquele negócio quando um não quer, dois não briga? Era isso na minha cabecinha. Quando um não quer, dois não brigam e pronto. Gente, isso não quer dizer que eu não amo minha mãe, tá? Porque quem ama, respeita também o outro. Então, eu comecei a ficar vivendo nessa bolha. Não tem mais jeito, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E aí, chegou um tempo que eu vou ser sincera para você, eu parei até de orar por isso.
Falei, Deus, eu fiz propósito, eu fiz jejum. Irmão, eu fiz jejum de 2 anos. Fiz propósito de 2 anos. Falei, Senhor, quando que vai ser isso? Eu olhava as pessoas se relacionar, mãe e filho, eu ficava babando. Ficava lá, nossa, que lindo. Que dia que eu vou ser assim, Deus. E tem mais, sabe o que eu fazia? Eu me culpava. Eu vivi um tempo da minha vida que eu me culpava por tudo o que acontecia em relação ao nosso relacionamento. Um dia eu falei para Deus, será que eu sou uma filha tão ruim assim, que eu não mereço nem relacionar com a minha mãe? Talvez você já se perguntou isso. E chegou nesse momento que eu falei, Deus, um dia eu estava no meu trabalho, faz pouco tempo isso, e eu tenho costume de chegar lá no depósito, colocar o louvorzinho, e eu estou lá pegando as mercadorias, e eu estou lá chapando sozinho lá no depósito. Aí, lá no Rondon, né? Aí, coloquei um louvor, e o louvor falava assim, ó, não é na força do seu braço. Falei, toma, logo cedo levando pancada. E falava assim mais, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho que eu vou falar. Falei, é isso. Eu tinha parado de orar por essa situação. Irmãos, quem me conhece de perto sabe o quanto eu sofri. Eu passei Natal sem minha mãe, eu passei Ano Novo sem minha mãe. Chegava final de semana, no meu coração eu falava, será que minha mãe almoçou? Será que a minha mãe está comendo? Será que minha mãe dormiu? Um dia, se eu não me engano, foi o Franz que ministrou, já não agora, a anterior, e Deus me deu uma visão, há pouco tempo atrás, faz acho que um mês mais ou menos, Deus me deu uma visão e ainda falei para a apóstola, uma mulher deitada numa grama, com os pés para lá, e a cabeça aqui, lógico, né? E com os pés para lá, a cabeça aqui, e as pessoas jogando flores. E a mulher era loira. E se você não sabe, eu tenho uma mãe loira, do olho verde, né? Igualzinho eu. Só que não. E aí, era minha mãe, gente. Na hora que eu vi aquilo, eu cheguei em casa, eu sentei na cama, parece que eu fiquei, não sei, não tinha nem reação. Eu falei, gente, minha mãe está morrendo. Minha mãe está morrendo, minha mãe está morrendo. No meu coração, eu falei, Senhor, calma meu coração, porque como que eu vou lá? Eu tinha pânico de ir na casa dela. Pra você ter uma ideia. Olha o ponto que chegou. Eu passava na rua, quem sabe meu sogro mora na rua, passa uma rua na outra do Claudemir City, onde a gente tem cela hoje, vou fazer um merchan para vocês. Lá na rua Taqueuito, 259, na esquina da praça. E minha mãe mora na rua, uma quadra anterior, né? 2. Tá vendo? Por isso que é bom trazer a família, eles te ajudam a pregar. Então, gente, eu passava a rua da casa da minha mãe, pulava e ia no meu sogro. Aquilo me doía. Minha mãe passava do outro lado da praça, ia no mercadinho e voltava. Gente, o desprezo dói. Dói. Hoje eu posso falar isso para você sem chorar. Dói. E eu me culpava tanto. Um dia eu cheguei na apóstola, falei para ela assim, não sei porquê, mas não está doendo mais. Ela falou, Deus está te curando. E eu peguei aquela palavra. Porque eu ia contar, eu chorava. E chegou um dia, Deus trabalhando. Gente, minha mãe nunca pediu perdão para mim. Minha mãe, eu sou uma pessoa que eu quero abraçar todo mundo. Mas porque eu não tive abraço. Eu não tive abraço. Minha mãe, a linguagem dela de amor é dar coisas. E até eu entender que a linguagem dela era assim, demorou todo esse tempo. Podia ter me poupado, né? Mas a vontade de Deus permite você sofrer. Senão não poderia te falar isso hoje. E aí, ela pegou, resumindo, chegou um dia, ela mandou mensagem para uma das minhas amigas íntimas hoje, que é a Adriana, que está aqui, hoje ela não veio, mas ela é também aqui da nossa igreja, a Adri. Ela mandou mensagem, falou assim, vem aqui que eu quero conversar com você. E a Adriana me conhece desde que a Manu nasceu.
E aí elas conversaram e a Adri pôde falar um pouco do que eu sentia para minha mãe. Olha como que Deus faz as coisas, gente. Porque eu não ia conseguir falar. E depois passou um tempo, ela mandou mensagem para o meu marido. Que ela mandou para mim, na verdade. E eu vi a mensagem que ela falou assim, que era para mim lá, irmãos, eu congelei. Falei, agora, eu não sei, estou igual aquela música do Silvio Santos, não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, estava desse jeito. Mano, estava com medo. Ué, só eu que tive medo? Ah, então tá bom. E aí, eu falei, não vou. Não vou não. Acha? O Leandro me pegou um dia ele me pegou, nós estávamos até saindo. Fiquei brava com ele, irmãos, porque ele falou isso na hora de sair para mim. Aí você pensa, eu cheguei na casa dos outros, tudo melecada de chorar. Não conseguia nem entrar na casa da menina lá, tanto que eu chorava. Ele falou, você está errada, você tem que ir, você. Falei, tá bom, mas eu não queria ir. Eu criei um bloqueio. Eu falava, não vou lá não. Sabe por quê? Toda vez que eu fui, a gente discutia. E aquilo abria uma ferida maior ainda em mim. E quando eu achava que a ferida estava cicatrizada, quando eu chegava lá, espremia tudo o pus que estava dentro da minha ferida. Eu falava, não vou. Deus não quer que eu fique brigando. Eu falava desse jeito. Não vou. A minha vontade. Está entendendo? Não vou. Passou um tempo, passou uma semana. Não vou. Não vou. E Deus lá, você vai. Você não falou que é a minha vontade? Você vai. Falei, não vou, Deus. O senhor sabe como que é a minha mãe, o senhor já sabe a história, não preciso ficar contando para o senhor, não. Resumindo, fui. Chegou no domingo, nem no ensaio eu vim, gente, porque eu estava tremendo tudo. Falei para Juju, tem que resolver um problema, não vai dar para mim nesse ensaio, agora vocês estão sabendo, viu, gente, por que eu não vim? Falei só para ela, né? Estou com um problema familiar, eu tenho que resolver, eu preciso resolver isso hoje. Aí eu pensei que eu ia de manhã. Quem disse que eu consegui ir, irmãos? Entrei dentro do quarto. A Manu, mãe, você está bem? Eu estava lá chorando, joiada. E a Manu, mãe, você está bem? Eu falava, Deus, não consigo ir. É a sua vontade, mas eu não consigo ir. Assim a gente passa a entender a vontade de Deus. E eu ajoelhei ali e falei, Senhor, por mim eu não consigo ir. Mas se for a sua vontade, o Senhor vai me levar. E sem falar que no discipulado, na sexta-feira, eu cheguei, olha a importância do discipulado. Irmãos, depois daquele dia, eu mudei. Viu, apóstolo? Eu mudei. Sabe por quê? Contei tudo para eles, no discipulado, chorei que nem uma criança desmamada. E aí, fui embora até coinchado. Falei, nossa. O apóstolo falou assim, filha, eu te entendo, mas você precisa ir. E ele colocou a mão na minha cabeça, e não foi só a mão dele não, irmãos. Colocou a mão dele, a mão da apóstola, a mão do Leandro. O negócio estava feio, irmão. Ele falou assim, eu só lembro que ele falou isso. Ele falou bastante coisa, mas eu lembro disso. Ele falou assim, a partir de hoje você vai ser uma mulher forte. Falei, não é fisicamente não, viu, irmãos? Espiritualmente eu entendi isso. E eu tomei aquela palavra para mim. Eu falei, Deus, a partir de hoje, é o Senhor que é a minha força. E eu vou lá. E eu fui, irmãos. Tremendo que nem uma vara verde. Porque fazer a vontade de Deus, nem sempre é a sua vontade. Nem sempre é o que você quer. Mas vai ter a recompensa certa. Vai chegar na onde Deus quer que você chegue. E toda vez as pessoas ainda usavam aquele versículo e falavam assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Irmãos, quando eu ouvi essa palavra, eu falava, Deus, eu estou tentando honrar, mas como? Não dava. Eu mandava mensagem todo dia, mas não era isso que Deus queria. Todo dia eu mando mensagem para minha mãe. No aniversário dela, irmãos, para você ter noção, o que eu fiz? Eu comprei uma orquídea, porque minha mãe ama orquídea, mandei entregar. No dia que eu cheguei lá, irmão, estava parecendo um filho pródigo. Fui entrando. Cheguei lá, minha mãe estava na porta. Se você visse o sorriso dela. Mas não foi sempre assim. Irmãos, 9 meses praticamente sem ir lá.
A outra vez eu fiquei 9 meses também. Foi quando eu voltei e nós discutimos. E foi a pior discussão da minha vida. Eu não quis voltar mais por isso. Eu achei que eu ia ter um infarto, irmão. Tanto que eu tremia e gritava. Minha filha falou, mãe, calma, mãe. Minha filha pegou até as bonecas dela, que a avó deu, jogou tudo lá fora. Não quero nem as bonecas da minha avó aqui. Olha. Quando você para, sabe o que acontece? Você para uma geração. E Deus falou isso comigo. É aquilo que o Fran falou. Quando você, pai e mãe, quando você joga uma pedra, seu filho pega uma pedra e joga também. E eu falei, o que eu estou sendo para minha filha, meu Deus do céu? A coisa que eu mais prezava de passar um legado. E aí, ela chegou, ela estava diferente, irmãos. Deus já tinha preparado o ambiente. Até o Leandro falou para mim, pode ir, porque está diferente. Eu estava igual o Tomé, só acreditava vendo. Cheguei lá, me abraçou. Falei, me abraçou, e o incrédulo, né? O incrédulo. Será, Deus? Será, meu Deus? Aí me abraçou e falou, filha, me abraçou. Minha mãe não era nem de abraçar, irmão. Minha mãe é segurança. Minha mãe parece um policial, ela só não tem altura, igual eu tenho. Mãe é brava, pensa uma baixinha brava. E aí, ela pegou e me abraçou, entra aqui, filha, e tal. Irmãos, não estava nem acreditando. Eu quase estava levitando. E aí, eu falava, meu Deus, será que é verdade? Estou com medo. Para resumir, ela falou assim, olha filha, eu te chamei aqui, porque eu quero te pedir perdão. Irmãos, para mim isso já foi uma vitória. Minha mãe nunca pediu perdão para mim, nunca veio pedir perdão para ninguém. Comecei a chorar, eu não consegui nem falar. Eu chorei, ela falava e eu chorava, eu estava sendo curada. A única coisa que eu falei para ela, mãe, você me perdoa também. Eu não conseguia falar mais nada. Eu chorava compulsivamente, parecia uma criança. Quando pego o docinho dela, era eu. E ela falava assim, filha, eu sei que eu não fui a mãe que você precisa até hoje. Eu sei que eu falhei na sua criação. Mas eu quero te falar uma coisa. Vamos começar de novo? Foi isso. E eu falei assim, eu não conseguia falar. Sabe aquele nó na garganta? Era eu, gente. Eu não tinha resposta. Quanto tempo, estou igual aquele louvor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Era assim que eu estava. Jesus está aqui. E eu estava assim. Deus, o Senhor moveu as águas. O Senhor moveu. Irmãos, aquilo que você acha que não é possível, estou aqui para te dizer, Deus pode. Aquilo que você pensa que não é a vontade de Deus, porque está te fazendo sofrer, está te fazendo chorar, está te fazendo ser perseguido, porque as mensagens eram só lapada, irmão. Honra seu pai e sua mãe, pá, honra seu pai e sua mãe. Eu falava, Deus, então me ajuda a honrar, porque desse jeito eu não consigo. Aquilo que você pensa que é impossível para você, aos seus olhos, o Deus do impossível pode fazer. Ele pode fazer. Eu posso te falar isso hoje de boca cheia, porque era uma coisa que faltava na minha vida, era isso. E virou uma chave na minha vida, porque eu comecei a entender que Deus podia fazer aquilo que eu não podia ver. Eu não via mais isso, eu não acreditava. Eu só clamava. A chegar um ponto que eu falei, Deus, tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. Estava desse jeito. O jeito dele é melhor que o meu. Porque o meu jeito, irmão, o meu jeito não dava. Quando você quer dar um jeitinho para Deus, Ele não precisa da sua ajuda. Eu entendi. Que Ele não precisa de mim, do que eu posso fazer. Ele só quer que eu aceite a vontade dEle na minha vida. Na minha e na sua vida, você precisa entender que a vontade de Deus não é a sua. Não é.
Um dia a apóstola falou para mim, eu falei, apóstola, eu já fiz tanta coisa na igreja. Gente, eu tenho quase 25 anos de crente. Não vou falar a minha idade não, já falei, né? Então, quase 25 anos de crente. Eu já fiz tanta coisa na igreja. Eu já lavei banheiro, eu já limpei a igreja, eu já fiz célula, agora tenho célula de novo. Então, tanta coisa, ela falou assim, filha, é alguns processos que a gente passa. Eu falei, é verdade. Agora, o que vai ser, está na mão dele. Ele que sabe. Ele que sabe o que é melhor. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, e ponto. Não questione isso. Eu questionava. Eu falava, por que Deus? Por que isso? Por que essa situação? Por que isso não muda? Talvez você chegou aqui com esse questionamento. Confia. Confia nele. Porque o propósito do Senhor foi a crucificação para nós. Ele foi para o Getsemane, ele foi prensado. Você está entendendo por que eu falei que a gente ia ser prensado hoje? O Getsemane é hoje aqui. Você foi chamado para ser prensado, porque Deus quer extrair o melhor de você. Ele quer extrair o que você tem de melhor. E nesse processo da minha vida, ainda eu creio que eu vou viver muita coisa ainda nisso. Mas é diferente hoje. Irmãos, para quem teve o pai e a mãe separados com 4 anos de idade, e viver com uma mãe que era ausente, já tirando um pai que a gente quase nunca se vê, é muito difícil. E sabe em quem que eu me apeguei? Em Deus. Graças a Deus eu conheci o Senhor com 13 anos de idade. E se eu não tivesse conhecido, onde eu estaria hoje? Você já parou para pensar, se você não estivesse aqui hoje, onde você estaria? Então, irmãos, a vontade dele é melhor para mim e para você. Eu gostaria que você, assentado mesmo, refletisse um pouco sobre isso. Foi 38 anos. Eu não sei quanto tempo que você está esperando para Deus realizar um milagre. Mas Ele pode fazer. Talvez você precise ter um posicionamento, assim como eu tive. Enfrentar o seu medo. Enfrentar a sua vergonha. Enfrentar o seu eu. Não vou lá, não vou. Eu não vou. Mas quando eu entendi a vontade de Deus, eu não tenho mais vontade. E aí a gente faz aquilo que o Senhor quer. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Eu gostaria que você, assentado mesmo, pensasse naquela situação impossível na sua vida. Mentaliza aí. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Medite na letra desse louvor. Não é assim? No meio de tudo isso que eu enfrentei, eu lembrava que eu era adoradora.
Quantos porquês, né? Você pode adorar no meio dessa situação. Não é para você entender, é para você adorar. Mentalize o que é impossível para você e adore. Independente da situação. Porque Ele é digno, Ele é santo. E não há outro, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aleluia. Se você entendeu essa mensagem, e se Deus falou no seu coração, eu gostaria que você se colocasse de pé. Só se Deus falou com você, irmão. A vontade de Deus, ela nos permite sofrer, porque Ele tem um propósito maior. Pode cortar o louvor para mim, por favor. Irmãos, quando eu ouvi esse louvor lá no depósito, uma das experiências lá no depósito, o Senhor falou para mim: a minha vontade não é a sua. E eu entendi que tudo tem um propósito. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, Deus, Ele conhece seu coração. E Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Ele pode fazer. E se você entendeu essa palavra, eu quero orar por você, amém? Pode ficar aí no seu lugar mesmo. Eu queria só que você desse um sinalzinho assim para mim. Ju, eu entendi. Eu entendi. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ainda que ela doa, ainda que ela nos faça sofrer, nós entendemos que ela é melhor do que a nossa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, faz o que o Senhor fez na minha vida. Transforma situações que a gente, ao nosso olho humano, nós não entendemos mais. Transforma aquilo que precisa ser transformado e mudado dentro de nós primeiramente, para que a gente possa alcançar a estatura que é perfeita em Ti, ó Deus. Realiza, Pai, na vida dos seus filhos o milagre que eles precisam, Pai, mas transforma a nossa vida de dentro para fora, para que a gente venha entender a Tua vontade, Deus. Pai, eu te louvo pela vida de cada um aqui e peço que o Senhor fale mais profundo no coração deles, porque eu sei que o Senhor que falou e não foi eu. Por isso eu te glorifico. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Amém?